O cafénapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília e meus canais no YouTube, Twitter, Facebook e Google Plus vão hoje até a Itália. Sim, vão porque vamos utilizar o Skype para falar com o físico, jornalista, blogueiro, militante, hoje é Paulo De Santis. O Paulo De Santis está lá em Roma. Agora, por que falar de Itália neste justo momento em que o Brasil vive uma crise política, financeira, econômica das mais graves? Não, porque a Itália, apesar de ser uma potência ocidental, a Itália também vive momentos muito dramáticos e, por sinal, muito parecidos com o Brasil. Inclusive essas campanhas moralistas, tipo Operação Lava Jato, que lá se chamou, inclusive, originalmente de Mãos Limpas. Então, Paulo De Santis, é um prazer enorme ter você aqui no Café na Política. Gostaríamos de iniciar perguntando como é que foi a Operação Mãos Limpas e no que ela redundou de efetivo para a moral política, para a política e, sobretudo, para a economia italiana. Bom, obrigado, prazer meu de poder falar com vocês, e eu vou dizer que a Operação Mãos Limpas é uma operação que eu vejo ela como uma operação, como se diz, heterodireta, ou seja, uma operação que foi, de qualquer maneira, não nasceu na Itália, mas foi estimulada pelo exterior. Por quê? Eu vejo, vou te dar a minha pessoal opinião sobre isso. Por quê? Porque em 1991 a União Soviética implodiu. A União Soviética implodiu, então não tinha mais motivo para que governos como o governo socialista de Bettino Craxi e outros governos que tinha passado a Itália tivessem ainda lá roubando e sendo financiado pelos serviços estrangeiros. E, portanto, a Operação Mão Limpa era para fazer assim uma limpeza do que a política tinha sido até o momento. A política na Itália tinha esta viés, porque a Itália saiu da Segunda Guerra Mundial como país que era um país aliado do Terceiro Reich, né? Então era um país, o país que perdeu a guerra, né? Os americanos passaram a mensagem que foram eles que tinham liberado a Itália dos nazistas, o que é mentira, porque quem realmente liberou a Itália dos nazistas foram os russos, os soviéticos, tanto que eles tiveram algo como, não me lembro bem, mas 20 milhões de mortos, né? E, portanto, os americanos, a partir de lá, começaram a dominar totalmente a Itália. Então, eu vejo como data de começo da dominação americana na Itália, 1945. Os Estados Unidos, para a Itália, tinham um projeto que era ser uma colônia industrial, porque eles gostam de ter colônias, né? As colônias do América do Sul são colônias produtores de commodities, né? Então eles têm que ficar produtores de commodities. Não tem como. Não pode se industrializar. Exatamente. Não pode se industrializar. No caso da Itália, a Itália sim devia se industrializar. Porém, tem um porém. O que acontece? Que nas primeiras décadas de 1900, os movimentos de esquerda, socialista, comunista, os sindicatos começam a ter uma importância muito grande, crucial.
Tanto que os donos universais resolvem deflagrar um golpe, que é o golpe de 1922 do fascismo, né, Mussolini. Então, esse golpe simplesmente é que nem o golpe de 64, ou seja, é para conter o movimento operário, o movimento dos trabalhadores, né? Aí, depois, a Segunda Guerra Mundial, né? E a Itália sai como país derrotado, né? E os Estados Unidos, para a Itália, colocam um papel de colônia industrializada. Pronto. A Itália faz isso muito bem, porque na década de 60, a 50 e 60, a Itália se industrializa. A Itália tinha uma indústria automotiva, uma indústria mecânica, uma indústria química, uma indústria eletrônica, uma indústria espacial muito boa, de alta qualidade. Né? Nós tivemos isso aqui também, sabe? Nós tivemos uma indústria militar muito forte. Fizemos a Embraer, não é? Que é a indústria de aviação, e depois se privatizou tudo, e as nossas indústrias militares também foram para o ralo, né? Que tínhamos a nossa Petrobras, mas, Paulo, eu queria justamente chegar nas mãos limpas, que foi precisamente, não é, para desmontar, foi para desmontar, né, esta estrutura industrial da Itália. Pois é. A Operação Mãos Limpas vem simplesmente para desmontar a política, aquela política que era funcional aos interesses até a década de 80, quando ainda a União Soviética existia. Aí você é o seguinte, você também tem, aí nas Mãos Limpas, é tão parecida com o Brasil, que lá tinha um juiz poderoso que chamava Antônio de Prieto, não é? Pietro, exatamente. Então, aqui nós temos também um juiz muito poderoso que praticamente manda na República, que também mandou muita gente para a cadeia, mandou industriais, mandaram políticos, e até hoje continua ditando as regras sobre o Supremo, sobre as instituições, quer executivas ou legislativas. O Moro, sim, eu sei muito bem disso. Não, os dois têm muita, inclusive o Moro, ele falou que ele pegou a inspiração do Antônio de Pietro, certo? Então, com certeza, as duas operações são muito parecidas. Mas o que eu queria ressaltar é que os motivos das duas, por que as duas operações foram deflagradas? A Operação Mãos Limpas na Itália, ainda em 1992, e mais tardiamente a Operação Lava Jato, aqui em 2012, mais ou menos 2014. Exatamente, com dois motivos totalmente diferentes. Ou seja, enquanto a Mãos Limpas tinha como objetivo tirar uma geração de políticos corruptos que eles tinham criado e que hoje não dava mais, que hoje o Império não precisava mais, né? No caso da Lava Jato, a Lava Jato não queria tirar políticos que o Império não precisava mais. Queria tirar políticos do PT que tinha se insediado no governo, no Planalto, e que eles não queriam. Simplesmente queriam se liberar de um partido que era um partido popular, com grande aprovação popular, né, e que eles não queriam. Essa é a diferença. Ou seja, a Mão Limpas é para tirar um cara, que inclusive o cara depois fugiu, foi, sabe, o Craxi, o Bettino Craxi, ele foi embora, foi na Líbia, se não me engano. Bettino Craxi era o primeiro-ministro na época, que é o presidente do Conselho de Estado, não é isso? É o primeiro-ministro, ele era o primeiro-ministro, exatamente, correto. Isso. Ele era uma pessoa muito poderosa, inclusive ele é uma das pessoas que
conseguiu praticamente pulverizar a esquerda italiana. Pois é, Então, Paulo, nós estamos chegando, infelizmente, estamos chegando ao final de nosso primeiro bloco. Então, quero só que você diga como é que chegou ao fim, aqui chegou essa Operação Mãos Limpas, que acabou propiciando, né, a ascensão do Silvio Berlusconi, que acabou dominando a política italiana por muito tempo. Claro. Isso estava na pauta, isso estava no roteiro, né? Quem fez esse roteiro, ou seja, o diretor do filme, ele tinha, em primeiro lugar, projetado a limpeza feita na antiga classe política e também de colocar um tal Berlusconi. O Berlusconi tinha um papel extremamente importante, que ele conseguiu levar à frente de uma maneira perfeita. O papel do Berlusconi era comprar todas as televisões mais importantes e praticamente monopolizar a informação. E ele conseguiu de um jeito perfeito. Isso na Itália, que é um país, uma potência ocidental, não é? Era, ou era, não sei, não sei dizer. Então, Paulo, nós vamos encerrar esse primeiro bloco e vamos iniciar o outro, já falando da reforma constitucional que vai haver, né, que já está sendo processada também na Itália e que parece muito com essa nossa reforma constitucional aqui no Brasil, né, levada a efeito pelo governo Michel Temer, o governo de fato de Michel Temer. Mas só que na Itália, lá vai haver um plebiscito e o povo vai decidir no dia 4 de dezembro se apoia ou não essa reforma, que inclusive já passou pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Só mais um momentinho. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Olá, eu volto com o Paulo De Santis lá em Roma, na Itália, conversando através do Skype. Então, Paulo, nós estávamos falando da Operação Mãos Limpas, que chegou aonde chegou, que parece que a nossa também, não é? Porque a nossa era para alegadamente depor uma presidente que seria corrupta e colocar no lugar um homem de grande moral, um homem de moral ilibada, digamos assim, e acabou sendo o Temer, que a gente sabe que é hoje, né, praticamente com todo o seu gabinete, que era justamente a tal da banda podre do PMDB. Então, Paulo, continue aí, terminando só o seu raciocínio sobre as mãos limpas para a gente entrar nessa reforma constitucional italiana e as suas semelhanças também com o Brasil. Tudo bem. Bom, então, para terminar, eu queria ressaltar as diferenças entre as duas operações. A Mãos Limpas italiana era para tirar governo e políticos que tinha tido um papel muito importante durante a existência da União Soviética e que agora, no início da década de 90, não tinha mais porquê. Então tiraram esses políticos, colocaram o Berlusconi. Berlusconi tomou praticamente nas mãos dele todas as TVs privadas, praticamente as maiores, e depois entrou na política, e entrando na política, ele tomou conta também da TV pública, que a TV pública na época tinha 3 canais, né? E era uma TV assim,
mais ou menos mais independente. Né? A partir de lá, praticamente a televisão toda é mainstream. Praticamente na Itália é toda mainstream, não tem televisão independente. Então o Berlusconi, eu acho que ele levou à frente esse papel que alguém tinha dado para ele de uma maneira perfeita, perfeita. Quando ele não prestou mais, ele foi também colocado de lado. Isso aconteceu... Eu vi o seguinte, que também na derrubada do Berlusconi, não foi o Congresso propriamente que o derrubou, ainda que formalmente o tenha feito. O que houve praticamente foi uma determinação, né, da cúpula do Banco Europeu, que acabou levando os deputados a apoiar aquilo meio que na marra, né? Porque o Berlusconi até o último momento tinha também a sua maioria no parlamento e não podia nem ser deposto. Mas foi tal a pressão econômico-financeira sobre o parlamento que acabou inclusive designando para substituir o Berlusconi um banqueiro. Não é o nome dele? Era Mário, não era? Mário qualquer coisa? Mário Draghi? Não, o primeiro-ministro. Desculpa, Mário Monti, que era um banqueiro, não era? Era vice-presidente do Banco Europeu. Sim. Então, era só para recordar esses fatos assim também. O Mário Monti é homem da Goldman Sachs, entre outras coisas. Da Goldman Sachs, Goldman Sachs. Então é boa gente, né? Então lá, digamos assim, era a democracia direta da parte dos banqueiros, né? Deixa eu dizer uma coisa. Por que o Berlusconi incomodou e foi colocado de lado? Tem vários motivos. Um dos motivos é que ele começou a ter relações comerciais sempre mais importantes com o Putin, com a Rússia de Putin. E também com o Gaddafi, da Líbia. O Gaddafi, ele fez acordos para comprar o petróleo do Gaddafi. E também com a Rússia para comprar gás e vender outros produtos. A Itália era um produtor, um fornecedor de frutas para a Rússia. Então, isso incomodou muito, porque o Putin era o mal da história, né? o ruim da história. E o Gaddafi também. O Gaddafi foi matado, como sabemos, né? Então acabou. E o Putin está lá. Então o Berlusconi, ele fez coisas que a cúpula não gostou. E por isso ele foi tirado da cena. Então, só para encerrar essa parte das mãos limpas, a operação prejudicou muito também a economia, sobretudo as empresas estatais, não é? E as empresas nacionais da Itália, justamente para facilitar a penetração internacional. Eu digo isso porque está acontecendo exatamente a mesma coisa com a operação Lava Jato. Claro. Quando você simplesmente fragiliza as empresas nacionais, as empresas estatais, né? Que acontece? A empresa começa a cair do ponto de vista econômico, né? Chega uma multinacional e compra a troca de banana, praticamente. É isso que aconteceu. Você deve conhecer, isso aconteceu bem antes, Alfa Romeo. Alfa Romeo era uma empresa nacional, estatal, né? A Fiat comprou praticamente grátis. Deram para ela praticamente de graça, né? Então, e aconteceu também com todas as outras empresas. Então, na década de 90, justamente como você colocou, mãos limpas fragilizou a economia de várias empresas estatais. Entre outras, vou te dizer uma que está assim, à beira de ser vendida, que é os Correios italianos. E a empresa estatal de petróleo? A famosa Eni. A Eni. Sim, claro, a Eni é outra. Então, todas essas empresas foram fragilizadas para que fossem vendidas praticamente quase de graça.
quem fez isso foi um primeiro-ministro que se chama Romano Prodi, exatamente na década de 90. E todos homens considerados de esquerda formalmente, não é? O Prodi, salvo não, o Prodi a exceção do Berlusconi, que era de direita, declaradamente de direita. Berlusconi era declaradamente de direita. O Prodi era, vamos dizer, e eu acho que não tem mais sentido fazer esse tipo de catalogação, né? Sobretudo na Europa, né? Mas sim, na Europa, exatamente. Mas o Prodi era um cristão democrático, certo? E vamos dizer que era um cristão democrático da parte esquerda, né? Ah, tá certo. Então ele se apresentou exatamente como uma pessoa, um esquerdista moderado. Que era também um professor, né, meio que renomado, preocupado com as questões sociais, FHC italiano. Exatamente, o Fernando Henrique Cardoso. Exatamente, o Prodi é exatamente, na mesma década de 90, o FHC, ele privatizou muitas empresas brasileiras, né? E o Prodi muitas empresas italianas, na mesma década de 90. Ah, tá. Então, nós estamos entrevistando o professor de física, Paulo Santis. Paulo De Santis é também um ativista e um blogueiro lá do Pandora, né? O site Pandora, que é muito conhecido nesses meios aí progressistas. É pandora.it, não é? É Pandora TV. Pandora TV. pandoratv.it. Então, o Paulo é um italiano, tem muito conhecimento no Brasil, foi casado com uma brasileira, tem 2 filhos, né, cidadãos com dupla nacionalidade, e conhece muito também a realidade brasileira, mas é também, aliás, é italiano, né, de nascimento, vive lá e pretende um dia, talvez muito breve, voltar ao Brasil. Paulo, então a gente pode passar agora para a reforma constitucional, né, que parece muito com esta nossa, com aquela história do limite do teto, só que lá, para atingir, né, o tal do financismo, para colocar o financismo dentro da Constituição, que foi aprovada democraticamente em 1988, no caso brasileiro, vai precisar de colocar essas emendas de congelamento de salários, congelamento de tudo, durante 20 anos aqui no Brasil. Mas na Itália, vocês precisam, primeiramente, de demolir o Senado, né, que é um poder da República, né, demolir o Senado e enfraquecer a Câmara dos Deputados e tornar o primeiro-ministro um grande executivo que seria praticamente um ditador de fato. Um ditador, claro. Explique mais ou menos para a gente como é que já aconteceu, o que é que já está acontecendo, o que é que essa reforma, se for aprovada, que parece, né, devido à grande publicidade da mídia, que parece ser aprovada em 4 de dezembro. 4 de dezembro, exatamente. Olha, essa reforma italiana também tem diferenças com a reforma do Brasil, porque vamos dizer que a Itália quando a Itália entrou na Europa, já tivemos um empobrecimento de um dia para outro. Ou seja, a entrada no euro já empobreceu a população. A entrada primeira na comunidade europeia e depois no euro, né? A moeda euro. Exatamente, sim. Exatamente. Mas é a segunda, a entrada no euro que empobreceu a população. De um dia para outro, praticamente o poder aquisitivo do salário, praticamente que foi quase para a metade, né? Então, essa é uma primeira consideração. Outra consideração, que em todos esses anos, esses 15 anos passados, os vários governos tentaram, aos poucos, tirar os direitos dos trabalhadores. Então, os salários dos trabalhadores ficaram sempre mais baixos, né? Em nome, obviamente, da competitividade internacional, global, né? E da produtividade. Produtividade, exatamente, e competitividade. Então, isso já aconteceu. Então,
Agora, a nova emenda constitucional, já tivemos no passado emendas constitucionais que ali não precisou fazer um referendo, então passaram, em que foram tirados vários direitos dos trabalhadores, né? Agora, essa emenda constitucional é realmente a maior de todas, porque praticamente visa transformar o chefe do governo, ou seja, o primeiro-ministro, e o parlamento em praticamente um todo. O primeiro-ministro vira um ditador, como você justamente bem colocou, né? E o parlamento é um parlamento que tem uma maioria já garantida. Ou seja, dentro desta reforma, existe também a lei eleitoral. A nova lei eleitoral que eles estão propondo é uma lei eleitoral que tem prêmio de maioria. Ou seja, quem tiver a maioria relativa tem 51% dos... Mesmo que sendo de 20% ou 30%? Mesmo se fosse 21%. Aí já tem a maioria automática? É automática na Câmara. Na Câmara, que seria o parlamento, porque o Senado praticamente já não existe isso mais. Nem os militares fizeram aqui no Brasil, com aqueles senadores biônicos, né? Você se lembra dos senadores biônicos? Vocês também vão ter senadores biônicos, porque não serão mais por eleição direta, mas será por designação, não é? Do primeiro-ministro, com a aprovação das províncias locais. Né? Um tipo senatorial assim meio que a francesa. Bom, Paulo, nós chegamos ao final assim do nosso segundo bloco. Me perdoe por essas dificuldades de ter que cortar o raciocínio, mas a gente vai continuar no terceiro bloco daqui a pouco. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. Terceiro bloco do cafenapolitica.com.br, falando com a Itália através do professor de física, blogueiro e ativista internacional Paulo De Santis. Paulo De Santis, nós estávamos comentando então da situação em que ficou o Senado, ou vai ficar o Senado. Aliás, praticamente já ficou, né? Porque só vai depender mesmo desse plebiscito. Sim. Com a reforma constitucional do primeiro-ministro Matteo Renzi. Olha, o Senado, que até hoje era eleito diretamente por votos dos eleitores, até hoje, né? São 315 atualmente, né? Exatamente. 315 senadores. Exatamente. Na reforma, o Senado vai ser a composição do Senado vai ser feita por presidentes de regiões italianas e por prefeitos das cidades mais importantes, né? Então, aqui vai ser o parlamento, vai ser o parlamento, vai ser a Câmara dos Deputados que vai escolher o primeiro-ministro. Agora eu não sei os detalhes, não. O primeiro-ministro vai dar uma lista e vão nomear os senadores. Não, correto. Agora só o seguinte, só que os poderes do Senado vão ser diminuídos drasticamente. Primeiro pelo número, né? Cai de 315 para 100. E depois os poderes do Senado praticamente não vão ser mais um poder que nem temos aqui no Brasil, e vocês tinham aí também, que é o de convalidar ou não as decisões da Câmara Baixa, não é? Não é mais uma Câmara Alta. Né? É simplesmente uma Câmara que dá um parecer
em certos tipos de leis. Sem não força mais de lei. Tá, correto. Outras leis nem passam pelo Senado. Vão diretamente na Câmara e ali são aprovadas. Então, algumas leis têm que passar pelo Senado. Outras leis não passam pelo Senado. Então, é uma situação híbrida, que seria mais lógico e mais honesto dizer: vamos fazer uma democracia parlamentar unicameral, com apenas a Câmara dos Deputados. Seria mais lógico. Ô Paulo, isso me parece que é um tipo de golpe brando, não é? É um golpe brando que está acontecendo numa das maiores democracias, né, do Ocidente ou do mundo, que é a Itália. E como é que isso ocorre? Que poder é esse de levar políticos, de levar juízes, de levar a polícia, de levar até o próprio povo a convalidar esse tipo de situação? Francisco, você sabe disso muito mais do que eu. Ou seja, é o poder da informação, o poder da mídia. Quando a mídia praticamente entra nos cérebros do cidadão e falsifica qualquer tipo de realidade, aí você pode obter o que você quiser. É isso que aconteceu na Itália, assim como aconteceu no Brasil. Agora, no Brasil, porque a Itália era um país forte, assim, digamos assim, de convicções políticas. Tinha o maior partido comunista, né, da Europa, aliás, fora da União Soviética. E depois isso tudo foi destroçado, né? A ideologia praticamente foi vencida. Exatamente. O maior partido comunista do resto do mundo, tirando o Partido Comunista da União Soviética, o nosso Partido Comunista era o maior do mundo. Aqui seria, eu acho que vale a pena lembrar rapidamente o assassinato de Aldo Moro. Aldo Moro, que é chefe da democracia cristiana, okay? Que era o maior partido político. Agora, acontece que na década de 70, o Partido Comunista estava ultrapassando a democracia cristiana. Os dois estavam empatados, mais ou menos, né? Aí, os dois chefes, o chefe do Partido Comunista se chamava Enrico Berlinguer, um grande político. E o chefe da democracia cristiana era Aldo Moro, ou seja, um democristiano com viés esquerdista. Então, os dois fizeram um acordo para fazer um grande governo de unidade nacional. Os dois juntos teriam mais de 70% dos votos. Né? Dos votos no Congresso e na população. Exatamente. Não, votos na população. Ou seja, se os dois fizessem uma coalizão de dois partidos populares, como a DC, Democracia Cristiana, e o PCI, o Partido Comunista Italiano, os dois pegariam 70%. Então, fariam um governo de enorme estabilidade. Agora, os americanos não podiam permitir. Hoje nós temos provas que a CIA organizou praticamente o assassinato de Aldo Moro através das Brigadas Vermelhas. Ou seja, isso também, o Paulo, coincide muito com a derrubada do De Gaulle na França, né? A gente teve aquele movimento de maio, aquela confusão toda, o De Gaulle foi obrigado a renunciar, né? Foi obrigado, chegou a propor ao país um referendo, mas aí a opinião pública já estava completamente envenenada, não é? Envenenada, claro. Não, correto. Isso é quando se toma o poder, a tomada do poder, né, nos países democráticos, nas potências democráticas, e que aos poucos está chegando aqui nos países sul-americanos, naquilo que chamam de periferia. O novo plano Condor. Né? O plano Condor. O plano Condor, na década de 70, né, tinha modalidades diferentes. Hoje,
o plano é... Tinha sangue, não é? Tinha sangue, tinha tortura, tinha, né, prisões maciças, agora não tem mais. Agora temos ditadura da consciência. Exatamente, exatamente. Temos as chamadas manifestações, revoluções coloridas, né? Assim chamada do George Soros, porque quem manda, quem faz tudo isso é o George Soros. E em 2015, nas grandes manifestações de março de 2015 contra Dilma, quem tinha também os irmãos Koch. Paulo, para a gente terminar aqui, agora a gente observa também que, apesar de todo esse poder, está havendo uma grande reação por parte da sociedade. Ontem nós fizemos, nós estamos aqui na segunda-feira, no dia 28, né, e em São Paulo houve uma grande manifestação em protesto contra essa PEC 55. Que é a PEC do limite de gastos, né? Que no geral é o congelamento de tudo, principalmente dos salários dos trabalhadores. Mas está havendo essa reação, não só popular, não é? A popular ainda não está se manifestando assim de uma maneira mais efetiva, mas sobretudo nas redes sociais há muitos protestos, e esses protestos estão causando grande crise aqui no governo, sobretudo no governo Temer, que hoje está praticamente pendurado na brocha. Tal não é? O seu envolvimento nos processos aí mais desabridos de corrupção política. Você acha que você tem alguma esperança de como os países, os povos vão se levantar e reagir efetivamente diante dessa dominação chamada dominação branda? Olha, a minha esperança reside mais no Brasil, mais na América Latina do que na Europa. Infelizmente, na Europa, eu não vejo que tem muita gente que entendeu, porque para começar, você fazer qualquer coisa você queira fazer contra esta tentativa de dominação, você tem que, antes de tudo, tem que entender o que está acontecendo, né? Então, eu vejo que, infelizmente, na Europa, essas pessoas que entendem e que resolvem fazer alguma coisa, não tem mais, tem muita poucas pessoas. É porque vocês também, por exemplo, a Itália, você estava me dizendo há pouco, que é inclusive um país militarizado pelos Estados Unidos, tem 113 bases militares nos Estados Unidos, não é? Inclusive 70 bombas de alto poder nuclear e nova geração, hein? E eu acho que tem mais. Ação declarada. Quando o país aceita uma situação dessas, sabe que vai ser um alvo para qualquer ataque, né? Quando o país aceita isso, eu acho que... Paulo, você falou que vocês esperam da gente, né, dos latino-americanos. Na verdade, o Partido Podemos foi criado a partir das ideias do Chávez, lá da Venezuela, né? Hoje eles negam praticamente, mas tiveram muitas, né? O Partido Podemos, que é uma promessa de poder lá na Espanha, eles tiveram alguns de seus membros mais atuantes fazendo estágio na Venezuela, no Equador, não é? E outros países chamados bolivarianos. Tá certo. Sabe como eu chamo estas pessoas que eu vejo que ainda tem muita na América Latina, e não vejo, tem alguns, mas vejo muito pouco aqui na Europa, eu chamo de anticorpos sociais. Ou seja, a sociedade tem um ataque, né, um ataque externo, então os anticorpos reagem, né? Aqui não tem mais reação. Aqui é um organismo, a Europa eu vejo um organismo praticamente perto de ser morto. É isso que eu vejo. Enquanto a América Latina ainda eu vejo viva. Claro, com muitos problemas, porém viva. Correto. Nós chegamos assim ao final da nossa entrevista
com o físico, professor universitário Paulo De Santis, hoje um blogueiro e militante, um ativista político e social, inclusive nas redes sociais, através da rede de televisão, também web, pandoratv.it.